Instante. Como dito no início da nossa Santa Missa, nós estamos celebrando hoje a festa da dedicação da Basílica de Latrão. E por que a igreja no mundo celebra a festividade e não somente Roma? A Basílica de Latrão, ou Lateranense, foi a primeira igreja, o primeiro templo construído em todo o mundo. Foi logo depois da grande conversão de Constantino, foi logo depois da abertura para o culto público dos cristãos, e aí então se faz ali a primeira basílica, que é inclusive a Catedral de Roma. Muitos pensam que a Basílica de São Pedro é a Catedral de Roma, mas é justamente a Basílica de Latrão, que é a sede do Papa em Roma. E por isso então que a igreja celebra em todo o mundo a dedicação dessa basílica, por ser ela o primeiro templo. E aí também dizia, o primeiro sinal visível da presença de Deus através dos homens, o primeiro templo de Jesus, o primeiro templo da nossa igreja. Porque antes disso, bem o sabemos, os cristãos celebravam às escondidas, nas catacumbas, em porões, nas casas. E depois, com o cessar da perseguição, e com o decreto do cristianismo tornando-se a religião oficial do Império Romano, então constitui-se um templo para os cristãos. E os cristãos começam então a sair, podemos assim dizer, dos porões. Começam a viver abertamente a sua fé e começam, de modo muito mais intenso ainda, a testemunhar essa mesma fé. E olha que isso depois de quase 300 anos, né? Da morte do Senhor Jesus, no ano 3, né? Da era cristã. Mas, com tudo isso, o que nós vemos a partir do próprio Evangelho, quando Jesus fala de si como templo de Deus, como próprio Deus, que podiam destruir, mas em 3 dias haveria de ressuscitar, de reerguê-lo, né, desta maneira. A primeira coisa, justamente a própria questão, trazendo para nós, que todos nós somos chamados a ser templo de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer, e nós o somos de fato. Templo de Deus, morada do Espírito Santo. E o templo é o lugar de santificação. O templo é o lugar de oração. O templo é o lugar do encontro. Então, sendo cada um de nós templo de Deus, nós também somos chamados a viver na constante oração, no constante e verdadeiro diálogo com Deus, através da meditação da sua palavra. Sermos sinal e presença de Deus para que as outras pessoas, ao olharem para nós, também possam reconhecer em nós o próprio Cristo, porque somos chamados a ser imagem de Cristo aos nossos irmãos, e tantas outras coisas. Por isso que, se nos reunimos hoje para celebrar a dedicação da Basílica de Latrão, e se nos reunimos como irmãos para caminhar na fé, então o templo, o sinal visível da presença de Deus em nosso meio, lugar do qual nós nos encontramos com o Senhor, lugar do qual nós nos encontramos com os irmãos, lugar do qual nós acolhemos a palavra de Deus, acolhemos Cristo através do Santíssimo Sacramento do altar. E aí, sendo cada um de nós templos do Espírito Santo, templos de Deus, lugar, né? Aí na linguagem simbólica, lugar de testemunho, perseverança de fé e de oração. Então, ao olharmos para a história da igreja, do cristianismo, e por isso que a igreja celebra com grande alegria a dedicação da Basílica de Latrão, que nós olhemos um pouquinho para aqueles que nos precederam. Aqueles que derramaram seu sangue pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
aqueles que não hesitaram em manter a fidelidade e dizer: não, Deus somente nosso Senhor Jesus Cristo. Que ao olhar para aqueles, possamos nós com muita confiança viver uma fé como a deles, uma fé inabalável, uma fé do qual nada nos impeça de proclamar Cristo, nada nos impeça de caminhar com Cristo e nada nos impeça de dizer que Jesus é o Senhor e Deus da nossa vida. Porque aí de fato, templos do Espírito Santo, edificados pelo Cristo, através da sua palavra e pela própria graça do Espírito Santo, possamos nós ter a nossa vida alicerçada na rocha que é o próprio Cristo, que nada vai abalar, uma fé totalmente inabalável. Peçamos assim ao Senhor então, que não só nos faça olhar para o templo físico, a morada de Deus, a casa do Pai, que também é a nossa casa, onde ali nós possamos nos encontrar de fato com o Senhor e com os irmãos, mas que nós possamos olhar para o nosso próximo, para o nosso irmão, e saber que como nós, ele também é templo do Espírito Santo, é também morada de Deus. E aí vamos nos amar e crescer cada vez mais na fé, porque assim como eu, o outro também é filho de Deus, faz parte da família de nosso Senhor Jesus Cristo. Então peçamos a Jesus que possa cada dia iluminar a nossa vida, nos fazer perseverar na oração e sermos confiantes na Tua palavra e no Teu amor.